sobre a luta antimanicomial, né? As percepções da psiquiatria, né? Minhas, vamos dizer assim, após a reforma psiquiátrica. Esse slide aqui que é um curativo de abdômen aberto, né? Aquelas situações onde o abdômen fica extremamente ferido e as tripas incham e não cabem mais no abdômen, o sujeito fica anestesiado na UTI e a cada 24 horas tem que ser feito esse processo de lavar as tripas. Aí eu pergunto, alguém quer o seu familiar grave desse jeito, quer cuidar em casa? Quer fazer esse curativo em casa? Alguém se habilita? Ou então, vamos para a psiquiatria, né? Aquilo ali não é psiquiatria, né? Então, vamos para a psiquiatria. Quem de vocês lembra o caso do rapaz psicótico que durante a pandemia, aqui ó, dia 7 de agosto de 2020, esse rapaz, nitidamente, francamente psicótico, com delírios de grandeza talvez, ele xingou e humilhou um motoboy e uma pessoa dita normal, sadia, ficou filmando ele e jogou isso na internet e até a televisão reproduziu isso, expondo um paciente psiquiátrico grave que foi exposto porque não estava tendo oportunidade de ser tratado, provavelmente. Ou então, mais recente, um caso badalado, onde um falso morador de rua, que na verdade não é esquizofrênico, o verdadeiro morador de rua é um portador de esquizofrenia, ele é um bom vivan que resolveu viver de doação, se aproveitou de uma mulher em surto eufórico com a sexualidade exacerbada e manteve relações na rua da casa dela, dentro do carro dela, e saiu dando entrevista e contando vantagem. Alguém gostaria que fosse o irmão de vocês que tivesse psicótico e fosse exposto e ridicularizado desse jeito? Alguém de vocês gostaria que a Sandra fosse irmã ou esposa de alguém e tivesse que passar toda essa exposição porque talvez não tenha tido oportunidade de ser tratada? E vamos chegando mais perto, aqueles eram casos distantes, né? Caso de Juara, Rio Arinos. A mídia parece que não pode falar em suicídio nas suas manchetes, né? Mulher que estava desaparecida é encontrada morta por afogamento no Rio Arinos. Mulher é encontrada morta em Rio, no Mato Grosso. A moça tinha 56 anos, uma filha foi morta ano passado, assassinato, parece que por coisa de dívida, talvez dos outros, um filho está preso e a filha que está em casa trouxe junto com o marido, na sexta-feira eu atendi, francamente psicótica, mediquei no consultório, recomendei medicação para casa, recomendei medicação injetável para o CAPS e Juara na segunda-feira, e se a coisa não aguentasse esperar segunda-feira, eu falei, vocês vão no pronto-socorro, vocês vão na farmácia, comprem e mediquem. Sentei e conversei com a família que seria um caso até para se internar, tamanha era a gravidade, mas que era muito difícil a gente conseguir uma internação psiquiátrica, nunca sai no mesmo dia, com sorte sai em 1 ou 2 dias daquele paciente que a gente bota no pronto-socorro para ficar lá observado, contido, amarrado, aí ele passa na frente dos outros pedidos de internação que tem das pessoas que estão em casa. Conversando com a filha depois, parece que a família não enxergou o tamanho da gravidade. No sábado, quando ela pegou a bicicleta e disse que queria visitar uma amiga ali perto e já voltava, a família deixou ela sair de bicicleta sozinha. Ela fez 15 quilômetros, parece, até o Rio Arinos e consumou o suicídio. Se a gente tivesse um hospital aqui na cidade que pudesse recebê-la para ficar ali 2, 3 semanas até sair do surto psicótico, será que isso poderia ter sido evitado?
Será? E casos mais próximos, eu chamei esse aqui de lar docilar, é um caso de Mirassol, eu vou apresentar melhor para vocês. Esse é um caso lá do Amapá, eu vou apresentar melhor para vocês. E aí no meio a esse todo desse sofrimento, a gente nota movimentos políticos. Quando eu vi no grupo de colegas professores que lidam na psiquiatria, não necessariamente psiquiatras, né? Postarem essa reportagem dizendo Bolsonaro veta título de heroína da pátria para Anísia da Silveira. A Anísia da Silveira foi uma psiquiatra que parece que ela foi meio que boicotada pelo sistema e parece que jogaram ela para trabalhar no setor de terapia ocupacional do hospital e acabou que parece que lá ela fez um grande sucesso entre os profissionais e pacientes porque ela promoveu terapias alternativas com atividades artísticas, pinturas, artes plásticas. Talvez a terapia ocupacional nos CAPs e nos hospitais tivesse que ser mais dirigida à reabilitação e profissionalização dos pacientes para obterem renda, eu não sei. Eu falo que isso é movimentos políticos, para não falar politicagem. Por quê? Porque está aqui, gente, eu não consegui no meu, eu tinha acertado esse slide de tarde no consultório e salvei o arquivo errado. Olha aqui, deputada Jandira Fegali fez essa proposta agora para torná-la heroína da pátria. Por que não fizeram isso nos 14 anos de governo do PT? Porque eles também sabem que ela não era heroína da pátria. Eles fizeram agora em ano eleitoral para o governo atual vetar e cair em maus lençóis para ser atacado na mídia. Não conheço direito o trabalho dela, talvez tenha que ser homenageada mesmo, mas eu fico com as discussões que eu vi dos outros. Alguns psiquiatras ali no grupo de psiquiatras, falaram assim, não, ela também dependia da medicação, porque ela só recebia na enfermaria dela para tratamentos com as artes os pacientes que estavam medicados e já estavam calmos, já estavam controlados. Mas isso é lógico, não tinha como o paciente estar irado, em psicose, e como é que ela ia lidar com pintura com esse paciente? Lógico que os pacientes precisavam Vou te interromper um pouquinho. Fala. Só para dar um adendo aí a respeito Sim, disso. Que bom. Porque teve um filme dessa doutora, né? Ah, que foi até a Glória Pires que... Isso, exatamente. Eu nunca vi. Eu cheguei a ver, na verdade, exatamente assim, a execução de trabalho dela relacionada com essa função assim, de recuperação do doente mental através de trabalhos, né, de artesão, pintura, várias coisas assim. Uhum. Mas assim, o filme, que era uma ficção, ali misturada com a história dela, nitidamente eles faziam uma apologia ao não tratamento, né? Vamos dizer assim, ao não tratamento farmacológico. Dava para ver claramente, assim, né? Que na verdade ela estava ali para fazer o início dessa substituição. Ela faria o tratamento através dessa recuperação do cidadão sem necessidade de estar tratando farmacologicamente o doente. Que, obviamente, para quem é médico e está assistindo o filme, é uma coisa completamente fora do esperado, né? Não tem como. Romanceada, na visão nossa, talvez, muito romanceada e fantasiosa. Né? Exato. Porque... Então, acho que é por isso que eles vêm com essa história agora, então, dessa titulação aí. Tem muito mais coisa para se fazer além da terapia medicamentosa, claro. A minha contribuição? Sim. Olha, mas assim, a discussão é válida, assim, posso trazer aí uma contribuição, talvez,
eu conheço o trabalho dela, assim, não aprofundo, mas como o doutor Antônio colocou, eu acredito que seja um trabalho, né, o trabalho dela é pautado na psiquiatria mais humanizada, né, um trabalho mais terapêutico. Eu acredito que, assim, eu fiz o meu estágio clínico, né, na faculdade, quando eu era estudante. Eu não sei se eu acredito que vocês conheçam, né, o Adalto Botelho. Então eu fiz o meu estágio 3 anos lá dentro. E realmente eu acompanhei um pouco dessa transformação do hospital psiquiátrico, como era recebido, até virar o hospital dia e ter algumas oficinas integradas. Não sei se vocês chegaram a conhecer como era e como ele está agora. E foi por meio, sim, de algumas coisas, de contribuições dos trabalhos dela, nesse intuito, assim, de tirar lá aquela medicina mais tradicional, por meio de choques, né? A gente vê isso lá dentro ainda, os aparelhagens, na época quando eu estava lá dentro, as internações, assim, desculpem, né, mas a grosso modo, assim, um depósito de pessoas, né, como eram. E aí, com as oficinas terapêuticas, veio modificando esse olhar, não abandonando a medicação. Pelo menos dentro do Adalto Botelho era um paralelo, as oficinas terapêuticas alinhadas ao medicamento, e se passava por meio que uma triagem, faziam um PA ali de pronto atendimento e decidia se descia para internação ou não. Então eu vejo que, assim, teve algumas contribuições, mas só tratar a crise psicótica ali, na crise, sem o medicamento, eu, em todo o meu trabalho aí de profissão, nos anos que eu tenho, eu nunca vi ser possível. Mesmo dentro do Adalto Botelho, eles não abandonavam a medicação. Porém, aí os psicólogos que trabalham lá dentro, os terapeutas ocupacionais, faziam essa parte de oficina integrativa, né? Que seriam para aqueles, assim, a gente tinha a ala que a gente podia entrar, e nós tínhamos a ala que os próprios médicos diziam, olha, não dá para fazer estágio aqui, porque o surto está bem forte. E era bacana, viu? Vou dizer para vocês que foi uma experiência fantástica para mim como psicóloga, porque os que hoje ainda moram lá dentro, né? A gente tem ainda pacientes que moram lá dentro do Adalto, que é fantástico de ver o quanto eles apresentam já numa estrutura humanizada. Eles mesmos, os pacientes, trazem, aqui você pode, aqui você não pode ver, aqui você deve passar. Então, eles mesmos, enquanto pacientes, né, não é mais um depósito. Eu acho que o trabalho dela era nesse sentido. É lógico, então, talvez a intenção era muito boa de humanizar o tratamento que existia e melhorar os hospitais, só que no meio dessa história deve ter entrado algum outro interesse, escuso e não tão escuso assim, que no lugar de ter feito essa transformação, porque esses hospitais que sobreviveram, com certeza se transformaram. Eu já conheci o hospital psiquiátrico em 2003, na residência de psiquiatria, e era uma coisa assim, seguramente, muito melhor do que qualquer lar que eu tenha visitado enquanto médico do CAPS, enquanto médico de família. Eu nunca encontrei paciente maltratado como é maltratado em casa, com a família, dentro do hospital. A coisa era muito mais ajeitada e humanizada. Não era uma coisa excelente ainda, mas melhor que as situações que as pessoas humildes têm em casa. Só que no meio disso, no lugar de haver a melhora dos hospitais, houve um canetaço de fechamento de hospitais. Mas vamos chegar nessa parte que senão eu vou pular aqui os slides. Sobre o histórico das doenças psiquiátricas, né, eu falo que parece que sempre os pacientes psiquiátricos estiveram destinados ao extermínio ou à exclusão. A exclusão é que nós estamos falando, né, ficar internado para sempre numa internação psiquiátrica. Mas antes da exclusão era o extermínio. Na época das navegações eram jogados em alto mar para ser comida de tubarão. Né? Fala-se que eram até queimados na fogueira santa porque estavam possuídos pelo demônio. E aí, 1740 e tal, aí,
Felipe Penel concebeu os hospitais, mas que era uma coisa mais segregatória, tinha algum tratamento humano, mas não existia um tratamento eficaz nessa época ainda. Muita coisa se testou em cima dos pacientes psiquiátricos, disse que existia isolamento, banhos de gelo, eletrochoque, que hoje é seguro, com anestesia geral e energia elétrica provocando o choque, a convulsão, era feito antes com cardiolipina, que eu nem sei o que é, e depois se fez com insulina. Imagina que se provocava uma hipoglicemia para o sujeito fazer uma convulsão. Então tu imagina quanto neurônio você perdia numa hipoglicemia e quantos morriam. E a eletroconvulsoterapia feita com o paciente em pé, de qualquer jeito, sem anestesia, quanta fratura tinha. Eu cheguei a ver na residência um paciente que fez na sala de emergência, deitadinho, tudo ajeitadinho, mas sem anestesia geral. O paciente fez 5 sessões, voltou com dor de tórax, fez raio-x, tinha uma fratura de vértebra torácica, se interrompeu o eletrochoque, mas o paciente mesmo assim foi embora feliz, porque ele estava muito deprimido e depois de 5 sessões de eletroconvulsoterapia ele já se sentia bem melhor. Vê que o paciente teve uma fratura de tórax, de vértebra torácica, e mesmo assim se disse satisfeito com a melhora que ele teve. E daí passaram a surgir os cuidados mais humanizados, mas os pacientes segregados no hospital. Porque mesmo sendo o tratamento que a Michele presenciou no Adalto Botelho, no hospital em transformação ainda, ficar num hospital me parece menos pior do que ser jogado em alto mar. E aí na década de 50 chegaram os antipsicóticos, e aí propiciou de certa forma que muito paciente psiquiátrico não precisasse ficar internado no hospital psiquiátrico, e houve uma derrocada da ECT, em detrimento dos antipsicóticos, que melhoravam muito a psicose, e depois aí nos anos 90 surgiu os antipsicóticos atípicos que prometiam que iam melhorar todos os sintomas da esquizofrenia, mas isso infelizmente não era verdade, e a gente continua tendo os pacientes deteriorados. Nos anos 70 diz que nasceu a luta antimanicomial, teve berço na Itália, nos anos 80 chegou no Brasil e nos anos 90 acho que teve muito canetaço fechando os hospitais. E pelo que conta a história, quem encabeçou foi principalmente as outras profissões não médico. Fala-se que os médicos foram omissos na luta antimanicomial. Em 1990 começa o fechamento dos hospitais psiquiátricos. E aí aconteceu duas coisas. Fechando um hospital psiquiátrico, se buscou os familiares, mas tinha aqueles pacientes que não tinham mais contatos familiares, que ninguém mais sabia quem era. Esses ficaram sendo moradores de fim de leito. Então, pelo menos no hospital psiquiátrico que eu conheci, tinha cerca de 200 leitos de pacientes crônicos, que eles diziam, que eram os moradores, e cerca de 200 leitos daqueles pacientes que internavam 1 mês a 2 meses e saíam, outra época voltavam, outros nunca mais voltavam, porque melhoravam mesmo. E sempre que falecia um paciente daqueles 200 leitos, o hospital passava a ter 199 leitos. Falecia outro, tem 198 leitos. Então foi sempre existindo uma regressão de leitos enquanto a população vai aumentando. E pacientes com familiares, eles foram levados pelos familiares, foram entregues aos familiares de volta. E aí o que a gente viu, a percepção que eu tive, enquanto médico visitando as casas com o médico de família ou com o médico do CAPS, foi ver esses pacientes vivendo excluído no quintal de casa ou gradeado, no caso clínico ali nós vamos ver, ou então foram expulsos de casa ou não conseguiram segurá-lo em casa e ele ficou vivendo na rua, é o típico mendigo,
e ou morreram atropelados ou eles migraram do hospital psiquiátrico para casa e para o sistema penitenciário. Ele acaba entrando em conflito com a lei, o paciente louco não sabe se defender e o sistema faz de conta que não vê a loucura dele e encarcera ele. Ninguém vai ter autoridade para pegar e tirar ele lá da cadeia. Depois que ele entrou lá, não sai mais. Me vi no meio desse discurso aqui, das necessidades da comunidade, estou falando das necessidades atuais que eu vi dos anos 90 e anos 2000, 2010 até agora, versus o discurso da Lama. A luta antimanicomial, eu entendo que ela advogava ou advoga que os doentes mentais merecem ser cuidados e viverem felizes com seus familiares. Mas quando a gente entra em contato com os familiares do doente mental grave, o discurso deles é: doutor, não tem jeito de internar ele para sempre? Eu não aguento mais, doutor. E o médico responde: eu não tenho vaga para encaminhar para internar, querida. E os pacientes, quando são internados, o que todo paciente psiquiátrico grave internado fala? Ele encontra o doutor no pátio, na consulta, no grupo: doutor, quando é que eu vou ter alta? Quando é que eu vou ter alta? Quando é que eu vou para casa? Quando é que eu vou ter alta? Graças a Deus que você não colocou o psicólogo aí, né? Misericórdia. Quando vou para casa. A realidade, né? 1980, 130 mil leitos psiquiátricos no Brasil. No ano 2000, 30 mil leitos. E agora a gente tem menos, com certeza. E o modelo substitutivo do hospital psiquiátrico foi o CAPS e o leito psiquiátrico de hospital geral. Dois casos ilustrativos da reforma psiquiátrica eu vou trazer aqui na frente. Só que acontece o seguinte: o CAPS, o que aconteceu? Vou fazer igual a Anicelli aqui agora também. Perdão, doutor Antônio, mas assim, a maior parte dos CAPs está sendo tocado por um médico que não tem especialização e nem todos vão ser como o doutor Antônio, que trata de estudar e quer se tornar psiquiatra. Muitos casos é o médico que é o emprego que teve, vou tocar até passar numa residência e não se interessa muito. Eu passei em alguns serviços e o que eu vi foi pacientes medicados com 11 espécies farmacêuticas. Paciente que não tem um diagnóstico registrado lá porque o médico não sabe. O médico dá destabilizador de humor, dá lítio, ácido valproico e carbamazepina. De antidepressivo vai lá e dá amitriptilina, fluoxetina e duloxetina. De antipsicótico ele vai lá e dá aldol, neosine e olanzapina. E dá mais biperideno e fenergan. Chegou nos 11 que eu falei. E o leito psiquiátrico, e aí eu entendo uma coisa aqui, ó, o CAPS, ele criou várias vagas de emprego. Quando existia o hospital psiquiátrico, tinha emprego. Se o hospital tinha 500 leitos, 2 médicos passavam visita nesses pacientes. Aí o hospital empregava 3 enfermeiras, uma para noite ímpar, uma para noite par, e uma enfermeira para fazer manhã e tarde para ser a responsável técnica da enfermagem. Uma assistente social e uma psicóloga. E empregava 50 técnicos de enfermagem. Quando fechou os hospitais psiquiátricos, cada cidade teve que ter um psiquiatra, um CAPS ou um clínico, teve que ter um enfermeiro, um psicólogo, um TO, um assistente social, um educador físico, talvez, e tendo a enfermeira, nem a técnica de enfermagem precisa. Então, um profissional que talvez mais trabalhe e colaborou para esses doentes, que foi o técnico de enfermagem, foi o que perdeu vaga de trabalho. Mas, em compensação, aquelas outras profissões que lutaram na lama foram as que mais encontraram vagas de trabalho. Isso é uma observação minha. Eu não quero nem levantar a hipótese de que havia esse interesse nos
reformistas da lama. Ô Toledo, eu não quero mais fazer grupo de estudo com você, não. Você fica aí apresentando essas discussões, aí fica gerando um monte de caraminhola na nossa cabeça, e eu fico com raiva do sistema. Mas assim... Não é, doutor Antônio? Olha só. Olha a raiva do sistema. Mas você entenda, podiam ter todas as boas intenções a lama, mas aí vem, talvez, vão pensar assim, governo, e pensou, eu vou acabar com essa despesa, vou fechar o hospital e pronto. Entendeu? No lugar de melhorar o hospital, eu vou fechar. Na discussão que você traz, eu por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito crítica. E assim, até na faculdade, e sou até hoje, eu não concordo com o fechamento do hospital. Mas o que a gente discutia e debatia dentro da psicologia era como era o tratamento. Tinha que melhorar. Isso, mas fechar não resolveu o problema. Então hoje, por exemplo, o Adalto Botelho está lá em Cuiabá, é a realidade que a gente tem, é o único hospital de referência no estado de Mato Grosso. Ainda, é dificílimo você conseguir uma vaga lá de internação, e quando consegue é por 2 semanas, ele fica ali no PA, no pronto atendimento, e depois é solto na rua. Os CAPs não dão conta desse paciente, não, os hospitais públicos, a gente sabe que tem aí o direito de internação, não interna, ou se interna é por 4, 5 dias, e depois é um depósito na rua. E eu estou dizendo assim, esse termo esdrúxulo talvez, mas é a realidade, é um depósito. Então eu vou fingir que eu estou tratando você, vou dar um sossega-leão em você e vou depositar você de volta para a rua. Quando o efeito acaba, volta a crise. Então eu vejo assim, a gente finge que está fazendo alguma coisa e continua a mesma realidade de anos e anos atrás. Por isso que eu te falei, que aí a gente olha para o sistema e fica com raiva. Pois é. Então agora você vai passar raiva. Caso 2 em 1. João tem 30 anos, é portador de esquizofrenia, recebe benefício de prestação continuada do INSS, vive no mesmo endereço da mãe, irmã, cunhado e sobrinhos, em um bairro pobre de uma cidade de 30 mil habitantes do interior do Brasil. É a Mirassol do Oeste. Eu estou mexendo aqui no lugar errado. História. Aos 18 anos teve um surto psicótico clássico com desorganização, alucinações auditivas e delírios de perseguição. Passou por várias internações até os 25 anos. Para favorecê-lo, o médico do CAPES o considerou como portador de retardo mental F71 para obtenção do benefício assistencial. Porque aí se o médico bota F20, mesmo F20 não tendo carência, ele tinha que ser segurado antes no INSS. Como ele não era segurado no INSS, e ele está se comportando como tal, um retardado, o médico vai lá e dá uma ajudinha para a família, vai lá e registra no prontuário que ele é portador de retardo. Assim o INSS consegue dar o benefício para ele, para essa CID. Com o novo médico do CAPES, que era Joe, em visita domiciliar, o encontro nas condições do vídeo e fotos a seguir. O vídeo eu não vou ter aqui para vocês. Ocultando a face para evitar a identificação. Lar Doce Lar. É um rancho de 2x4 sem sarrafo, coberto com brasilite 4 milímetros, a 2 metros de altura, que eu tinha que baixar a cabeça para entrar. Imaginem o calor dentro disso aqui. E aqui por baixo, pelo baldrame, os cachorros tinham acesso a entrar. A irmã, que não trabalha fora e cuida de 3 filhos, está grávida, com o marido desempregado, queixa que os remédios secaram as mãos dele, que estão magras e com os dedos em garra. Verifico e o diagnóstico é hanseníase ativa há pelo menos 10 anos e ninguém olhou. Toma 3 antipsicóticos orais, mais um antipsicótico injetável, 2 antiepiléticos, clonazepam, fenergan e biperideno. Vamos contar?
4 antipsicótico, 2 antiepilético, 6, clonazepam 7, 8, 9. 9 medicamentos. Na saída, a irmã pede para ver a mãe deles, que se trata com o psiquiatra do CAPES da cidade vizinha. A idosa está francamente psicótica, com delírios de perseguição dos vizinhos e com receita de quetiapina, um antipsicótico de baixa potência e caro. E laudo de depressão com psicose. Olha a percepção do colega psiquiatra. E esse era um colega psiquiatra. Deu diagnóstico de depressão com psicose para uma paciente, como se diz, cuspida e escarrada de esquizofrenia. Aqui está a foto da mão em garra. Ó, as mãos delgadas, a região hipotenar da mão, que era para ser gorduchinha, está lá delgada, sem musculatura. O paciente tinha hanseníase, não era tratado. Análise do caso 2 em 1. Por que 2 em 1? Porque eu fui ver um paciente e tinha um segundo. A mãe do paciente era psicótica também. O que você faz? Corre, chora ou enfrenta? Só resta enfrentar, né? Se propôs a ser o médico do CAPES, né? O que tem que fazer nesse paciente? Enxugar a medicação para 2 antipsicóticos, um injetável para garantir que vai ser feito, o haloperidol, e um oral sedativo. Escolho deixar o Ampliquitil ou o levodopa para tomar à noite em casa. Ele precisa de 4 antipsicóticos. Faz o injetável, que está garantido que está feito todo mês. Quanto aos antiepiléticos, começar a retirada e conservar o clonazepam, que é ansiolítico, deve estar dependente, vai ser muito difícil de retirar, mas o cara nunca teve história de epilepsia. É porque lá, em algum momento, alguém desconfiou na psicose inicial, talvez que fosse doença bipolar, ficaram dando antiepilético para sempre como estabilizador de humor. E quanto à idosa começaram um antipsicótico acessível e via oral, e depois passar para o depósito. Quetiapina eles não têm para pegar ali, eles não podem comprar. Então eu vou dar haloperidol oral, se funcionar bem para ela, depois eu deixo haloperidol decanoato injetável. Encaminhar o paciente para o saúde da família e ou ambulatório de hanseníase para tratar o João e examinar toda a família quanto a hanseníase. E estimular uma melhora no alojamento e, se necessário, o Ministério Público e o Conselho do Idoso tem que ser acionado para melhorar as condições dele. Porque ele, a única renda formal que vem para aquela casa é a dele. E ele está no pior cômodo da casa, uma condição desumana. Uma condição desumana. Aí está a foto de novo. Se vocês verem o vídeo, no final eu posso procurar o vídeo, se for o caso. Caso 2. Não tem vaga, agora está preso. Esse é o título. História. O Hélito é um rapaz de 24 anos que vive com o pai desde os seus 20 anos, entre internações de um mês na ala psiquiátrica do Hospital Geral. Aqui é uma ala psiquiátrica do Hospital Geral, que tem 30 leitos, mas funcionam 15. Por que funcionam 15? Porque o Estado não faz concurso para aumentar a equipe de enfermagem e o enfermeiro-chefe fala que um enfermeiro e 3 técnicos de enfermagem não podem tomar conta de 30 pacientes. Tem 3 técnicos de enfermagem por turno, mais uma zeladora, mais uma copeira, mais um enfermeiro, e dizem que não pode deixar entrar mais paciente porque tem pouca equipe de enfermagem. O Hélito é o rapaz das internações do Hospital Geral. E os períodos em casa e na rua, onde lhe oferecem bebida alcoólica e outras drogas, piorando o quadro e abandonando a medicação. O pai trabalha fora e não tem quem tome conta do filho, que apesar de inválido, nunca recebeu benefício, porque não chegou a ser segurado no INSS, quando era sadio antes dos 20 anos de idade.
Na semana que estou de sobreaviso no hospital de emergência da capital, fui chamado 3 vezes pelo clínico para avaliar o caso, sendo indicado internação, sem vaga na ala psiquiátrica. O pai cansou de contê-lo amarrado na maca no chão do pronto-socorro e foi para casa levando o paciente. Esse aqui é o bate-maca da parede, aqui é o chão, tá? E sem falar que o hospital tu pede para fazer Aldol, não tem. Pede para fazer Ampliquitil, não tem. Pede para fazer diazepam, não tem. O que que tem? Só tem Dormonide, que dura 3 horas só. Eu levava para o Amapá caixas e caixas de haloperidol no avião. Toda vez eu tinha que explicar que aquilo era impossível ser droga de abuso. Aquilo, antipsicótico, ninguém quer usar para mais. Na semana seguinte, chego para trabalhar na enfermaria do presídio e encontro o pai desesperado porque o Wellington foi preso numa batida policial num ponto de drogas, onde ele estava sendo usado de bode expiatório. Essa foto aqui não é da enfermaria da cadeia, mas ela é bem melhor. Eu achei essa foto na internet. Ela é bem mais limpa e ela não tem o cheiro da gente estar lá presente. Tá certo? Essa aqui está mais limpa do que a enfermaria que eu trabalhei no Amapá como médico no presídio. Ao exame, o Wellington tem pensamento e discurso empobrecido, sua face é típica com rigidez afetiva e sem qualquer pragmatismo ou prospecção. A memória é preservada, a inteligência é limítrofe e o comportamento é desorganizado. Seguramente não teria qualquer capacidade para receptar ou transportar drogas. Não tem insight do seu problema. Hipótese: esquizofrenia paranoide grave. Conduta: descrever o quadro em relatório nos papéis do presídio e entregar ao pai para, através de um defensor público, tentar relaxar a prisão em troca de medida de segurança com internação compulsória via judicial. Porque aí, se tiver uma ordem judicial para internar na enfermaria, eles dão alta no paciente que está lá dentro e botam aquele que está sob ordem judicial. Análise do caso. Como a máquina estatal judiciária é morosa, logo o pai vai perceber que ele, recluso na enfermaria do presídio, na verdade está mais seguro que na rua e também não mais despenderá energias em busca de habeas corpus do filho, é enfermo e dará graças a Deus que ele está preso. Você entendeu o que eu estou dizendo? O pai vai procurar o defensor público, para o defensor público pedir a internação compulsória e tirar ele do presídio porque ele é doente mental. Mas isso vai demorar umas semanas e o pai vai perceber que está mais confortável. O filho está lá preso, lá tem uma enfermaria, eu sei que botaram ele na enfermaria, o mesmo médico que iria cuidar dele aqui na ala psiquiátrica é o que trabalha lá no presídio. E eu não vou ter mais esse trabalho, está tomando conta do meu filho louco aqui em casa. Então, na verdade, graças a Deus que ele está preso. Deixa ele lá. E aí o que vai acontecer? O dia que chegar a audiência de julgamento dele, ele não vai ter advogado. Aí o juiz vai mandar a secretária da sala falar: procura um advogado aí no corredor e intima para ser o defensor dele. Aí ela vai chegar ali fora, vai encontrar um advogado sem cliente e vai dizer: o juiz precisa de um advogado para assinar os papéis de um preso que está sendo condenado ali. Ah, pois não. O advogado entra lá, senta, assiste o juiz e o promotor público deliberar. E o juiz pede para o advogado: me empresta a sua carteira do OAB, anota aqui o número do advogado. Está aqui os papéis, o senhor assina, o paciente assina, né, o preso assina. E a formalidade do processo está feita. Ele tinha advogado presente para defendê-lo. E esse cara vai ser condenado a 8, 10 anos por tráfico e vai ficar lá. Absolutamente psicótico. É lá que estão os doentes psiquiátricos graves. O que não morrer na rua atropelado vai ocupar vaga do hospital psiquiátrico. 1/3 da população carcerária
é doente mental grave. Se dividem entre retardados mentais leves e moderados, psicóticos originais ou então psicóticos secundários ao uso de drogas. E se tivesse um hospital psiquiátrico bem remunerado e fiscalizado por um órgão independente, será que não teria melhores condições de internação? Aqui eu botei meio fora de contexto, eu sugiro, principalmente para o doutor Antônio, para os médicos, ler esse livro que fala das relações da indústria farmacêutica e dos médicos. Esse livro traz todos os casos onde a indústria farmacêutica foi apanhada em falsificação de estudos científicos e aprovação falciosa de medicações que mataram muita gente. E a psiquiatria, o capítulo é grande, hein? E a gente usa certo desses medicamentos, ainda estão em uso. Serve para a gente acordar para o que a gente vive. Na verdade, o governo achou que ia gastar menos fechando os hospitais, pois a indústria farmacêutica matou a pau. Criou os antipsicóticos caros e aproveitou o garantismo constitucional da nossa Constituição e ela vende para o governo remédios absolutamente caros e ineficazes e a culpa fica do CAPS que não funciona, porque não tem como a coisa funcionar, o paciente usando droga e álcool de noite em casa e de dia indo para o CAPS, o CAPS tentando fazer as coisas de dia e de noite a família está querendo que o paciente fique pior, porque pior eu quero ver se eles não internam ele. Aí vai internar. Isso. Cheguei ao fim da minha triste apresentação, que eu fico indignado. Eu tive que fazer essa apresentação. Tchau, tchau. Pode ir lá, obrigado a você.